Amém? Gênesis no capítulo 19, no versículo 24, né? 24. No título, olha para cá, pobreza. No título, senta aí. No título da palavra, no capítulo 19, diz assim: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Vamos falar um pouquinho de Ló, pessoal. Vamos lembrar de quem era Ló. Ló era um homem que era sobrinho de quem, pessoal? Sobrinho de Abraão. Ló foi um homem que em toda a sua juventude, ele foi criado por Abraão como um filho, porque Abraão não era pai. E Ló era sobrinho. Ló foi criado como filho por Abraão. Eu acredito, por exemplo, eu tenho sobrinhos. Tem sobrinhos que vão na minha casa, me pedem a benção, me dá beijo no rosto, beija a minha mão e me respeita como eu fosse um pai para ele, porque eu trato ele como meu filho, meu sobrinho. Então eu imagino com o caráter que Abraão tinha, em Gênesis, no capítulo 19, tá? Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Então eu acredito que o caráter de Abraão, que ele possuía, ele queria colocar esse mesmo caráter em quem? Em quem, pessoal? Em Ló. Ló foi crescendo, tudo que era de Abraão também era de quem? Tudo que Abraão fazia, Ló o quê? Fazia. Porém, chegou o momento que o caráter, Abraão não conseguiu mais trabalhar em Ló. Abraão não conseguiu mais mostrar para Ló que bom era ele estar debaixo de uma obediência. Abraão não conseguiu mais fazer isso. Começou a haver guerra entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começou a haver conflito, porque os rebanhos eram muito grandes, eles eram prósperos. Porque tudo que vinha de Abraão, abençoava Ló também. Abraão falou para Ló: você quer ir para onde, meu filho? Você vai para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. Ali foi caracterizado a falha na obediência de Ló. Que ali era para ele ter falado: vamos fazer uma coisa, Abraão, tudo que é meu eu devolvo, Senhor. Eu quero ficar contigo até o fim. Caramba, arrebentado. Mas não. Ele olhou a terra boa. Você vê no detalhe que a gente conhece o coração humano, pessoal. Ele olhou a terra boa e falou: não, eu quero a campina, os vales, e deixou o deserto para o tio, que ao longo da vida tratou ele como um filho. Ali naquele momento, Ló sofreu alguma coisa? Ló sofreu? Ele foi desobediente, mas ele sofreu alguma coisa? Isso levou muito e muito tempo depois. Por isso que às vezes a gente está passando uma guerra, pessoal, fruto da nossa desobediência. Deus fala conosco, olha, me busca em primeiro lugar, se converte, desce, mas a gente resiste. E essa desobediência só vai fazendo com que a gente venha sofrer, ou no presente próximo, ou no porvir. Então nós estamos falando de Ló, o homem que foi criado segundo o caráter, segundo a comunhão de Abraão. Ló cresceu vendo Abraão sacrificar. Ló cresceu vendo ele aguardar a promessa. Ló cresceu vendo tudo isso. Ló cresceu vendo um homem que era a referência de Deus aqui na terra. E será que nós não temos visto pessoas assim, pessoal? Temos ou não temos? Pode não haver muitas, pessoal, mas tem pessoas que a gente olha e fala: caramba, poxa, olha, a pessoa paga o preço. Tem senhoras que você vê, passa uma luta em casa, mas ela não sai da igreja. Ela chora, ela pranteia, mas ela está ali firme, fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta, é guerreira do jejum, passa anos e anos e ela está ali, ó. São pessoas que eu tenho, que têm o meu respeito. E são pessoas que quando vêm me falar alguma coisa, eu tenho que obedecer, porque é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, recapitulando. Ló optou ir para Campina,
E na Campina mais tarde começou a ter 2 cidades, porque todo mundo quer facilidade. E nessa Campina foi criado Sodoma e Gomorra. Cidade maravilhosa, não é, pessoal? Lugar bom para se viver. Era assim? Não. E é sobre isso que nós vamos entrar na palavra. Vamos lá no versículo, olha só, vamos aqui no versículo, cadê Jesus? Havendo, vamos no versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para onde? Nem pares em toda o quê? Foge para o monte, para que não pereças. Isso aqui são os anjos falando para Ló, tá? Aqui são os anjos falando para Ló. Olha, foge, não olhe para trás. Lembrando que esses anjos aqui só apareceram depois de que Abraão intercedeu por essa cidade. Lembra disso? Deus falou para Abraão, Abraão falou para Deus: Senhor, e se na cidade lá tiver 20 justos? Vocês lembram dessa passagem? Já ouviram isso? Aí diz: olha, por amor desses 20 justos, não destruirei a cidade. Aí vai caindo, até que ele pede por um. Aí Deus, conhecendo o coração de Abraão, fala: olha, meu filho, se lá tiver um, eu não vou destruir a cidade. Nem Ló era justo, que a cidade foi destruída. Mas por amor a Abraão, o que Deus fez? Mandou 2 anjos, que antes de destruir a cidade, tirassem Ló e a família dele de lá. Por amor a Abraão. Por amor a quem? A Abraão. Então esses anjos dizem para ele: ó, sai, tira a tua família, não olhe para onde? Para trás. Guarda essa palavra, não olhe para o quê? Para trás. Então vamos lá. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. O monte representa o que, pessoal? Sacrifício. O monte representa sacrifício. Você vê, tudo que tem facilidade, a pessoa quer estar envolvida. Olha para cá. Tudo que é facilidade, a pessoa quer estar envolvida. É como no passeio. No passeio apareceu o agente, que era o agente secreto. Mas para o Pantanal, eles vão voltar a ser secreto, porque eles vão sumir de novo. Porque lá vai ter sol, né, Dança? Lá vai ter sol, lá vai ter dificuldade, sacrifício. O monte representa sacrifício. Sacrifício poucos querem, pessoal. Poucos querem pagar o preço do sacrifício. Mas a facilidade, que significa o atalho, a maioria que não tem parte com Deus quer ter. O atalho não é de Deus, pessoal. A facilidade não vem de Deus. Deus, ele nos ensina como zelar por aquilo que ele nos dá, fazendo a gente sacrificar por aquilo. Amém, pessoal? Então vamos prosseguir. No versículo 20: eis aí uma cidade perto para a qual posso fugir, é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo. O anjo falando com ele: para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Olha só o que o anjo falou para ele: ó, eu só posso destruir essas cidades quando você estiver a salvo, quando você já estiver fora, porque foi a ordenança que veio de quem? De Deus. Aí diz assim: sai o sol sobre a terra, no versículo 23, quando Ló entrou em Zoar.
saía, né, no caso. Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, o que nascia na terra. E a mulher, de quem, pessoal? Olhou para trás, e converteu-se numa estátua de quê? Sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença de quem? Do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia o quê? Fumaça. Como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de quem, pessoal? De Abraão. E tirou quem? A Ló. Do meio do quê? Das ruínas. Quando subverteu as cidades em que Ló o quê? Habitara. Pessoal, fecha a sua Bíblia aí, não seu coração, por algum momento. Olha para cá, pobreza. A gente está falando de um homem que cresceu tendo bons ensinamentos. Nós chegamos na igreja e recebemos bons ensinamentos. Nós recebemos a instrução. Tem a reunião de quarta, tem a reunião de domingo, tem a reunião de segunda, tem a reunião de terça e sexta, tem a reunião da quinta. Então nós recebemos bons ensinamentos. Quando a gente deixa de obedecer, a gente começa a governar a nossa vida. E o tempo vai passando e a gente começa a viver a nossa vida segundo o nosso governo. E começa a tomar decisões equivocadas. Decisões, entendeu, dona Nonata, que nos levam ao engano. Decisões que nos levam a sofrer. Tudo isso fruto da desobediência. Você vê, pessoal, o anjo estava lá na casa de Ló, 2 anjos. Ló se casou havia muito tempo com essa esposa, que também via o comportamento de Abraão, que era acostumada a viver bem. Eles eram riquíssimos também. Quando eles foram para Sodoma e Gomorra, quando eles foram morar lá, eles saíram de uma casa onde não se falava palavrão e foram para uma cidade que se falava o quê? Fala comigo, gente, porque assim você não dorme. Lá o pessoal falava o quê? Ele saiu de uma casa que era a casa de Abraão, que não se falava mentira, e foi morar numa rua onde só havia o quê? Mentira. Ele saiu de um local onde as pessoas se saudavam com amor pela manhã e foi morar numa cidade onde era um querendo fazer mal ao quê? Vocês estão entendendo direitinho? No começo, eu acredito que aquilo deu um choque em Ló. Caramba! Na mulher de Ló. É como você quando tem um emprego. Você está acostumado com o tratamento na igreja. Você está acostumado a ver os homens aqui com uma roupa adequada, as mulheres com vestimenta adequada. Você chega no trabalho, é a mulher falando, eu vou dar em cima do marido daquela ali só para ver ela sofrer. Isso para você é um quê? É um choque. É ou não é verdade? E sobrou aqui no meu caixa, quer saber? Ninguém deu falta, eu vou passar o cerol nesse dinheiro aqui. Isso para você é um quê? É um choque. Foi um choque para Ló, ele vê aquelas coisas no começo, para a esposa de Ló, para os filhos de Ló, no caso filhas, Ló tinha 2 filhas, mas no decorrer do tempo, pessoal, por eles não guardarem a sua comunhão com quem? Com Deus. Fala comigo, dona Nonata, por eles não andarem na presença de quem? Deus. O que aconteceu com eles? Eles começaram a achar aquilo ali natural. Antes eles viam Abraão. Imagina você morando na casa de Abraão. Se você visse Abraão levantando de madrugada para orar, você ia fazer o quê? Com sono ou sem sono, você ia ter que ir, pessoal. Mas só que em Sodoma e Gomorra não tinha Abraão levantando de madrugada. Você acha que Ló orava? Não. Hã? Ele passou a deixar de quê? Orar. Ele passou a deixar de ler o quê? A Bíblia. E começou a agir de maneira natural. E isso é o que o diabo tem feito com muitos de nós, pessoal.
O diabo, ele quer fazer com que nós venhamos ser cristãos naturais, servos naturais, que a gente ache comum. O camarada tá falando palavrão aqui do lado e a gente continua ali, naquele ambiente. Esse ambiente não foi feito para nós. A pessoa está falando safadeza, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, safadeza, que o que hoje tem de menina sem vergonha, dizendo que usa isso, que usa aquilo, usa esse fio dental, usa esse negócio aqui. O meu marido, mas não é nada, é para destruir o casamento dos outros. Ficar falando o que faz na sua intimidade, botando minhoca na cabeça da mulher de Deus. Ela deixa de ser uma mulher virtuosa para ficar tentando outras práticas, outras coisas no casamento. Aí o diabo já começa a falar para ela que viu um filmezinho, um pornô, não é nada demais, desde que esteja com o marido de quem? De quem? Dela. Eu estou com meu marido, o que é que tem? Você está entendendo, pessoal, onde a gente está querendo chegar? Ló não via homem com homem, mulher com mulher, na casa de quem? Fala comigo, gente. Na casa de quem? Mas ele via isso em Sodoma e Gomorra? No começo ele queria até o quê? Mas depois ele já achou natural. É como muitos aqui que ficou vendo aquele Félix. Eu vi, pessoal, o Félix também, uma vez, eu vi uma vez, eu falei, rapaz, é o diabo que ele é engraçado. A gente começa a colher isso dentro de casa, a gente começa a achar que é natural, que é comum a gente viver assim. Não é não, não é não, não é comum, pessoal. E isso só vai fazendo nós que somos servos vivermos de maneira natural. Aí quando vem o anjo, quando Deus aparece na nossa vida para dizer, fulano, você está fraca, você já não ora mais como antes, você não é convertida, você não tem o Espírito Santo. Deus aparece para ela e fala, pessoal, Deus fala, pessoal. Quem não tem o Espírito Santo sabe que não tem. Quem não é convertido sabe que não é, porque faz coisas que um convertido não faria. Ele sabe que não é convertido. Mas quando Deus aparece para ele, ele não consegue ouvir que é uma oportunidade de mudar. Porque para ele, o meio que ele vive, quando eu digo ele, é ele ou ela. O meio que ele vive é algo o quê? É algo o quê? Natural. É isso aí, é natural. É natural. E foi essa naturalidade que acabou com a mulher de Ló. Porque ela já estava acostumada com a vida de luxúria, com a vida de riqueza. Eu estava até falando com a minha esposa. Nega, eu estou procurando o nome da mulher de Ló. Minha esposa até me deu uma cacetada. Falou, pô, se a Bíblia não está falando que quer achar o nome não. Eu falei, não, mas eu queria saber, saber se ela tem um nome. E eu li uma meditação de um pastor, que ele falou que a mulher de Ló foi algo tão vergonhoso que nem a Bíblia menciona o nome dela, mas menciona o nome de Sara, menciona o nome das outras mulheres da época dela, mas não menciona o nome dela. Nem o Senhor Jesus pronunciou o nome dela. Nem o Senhor Jesus pronunciou o nome dela. Quer ver? Abre aí sua Bíblia aí em Lucas, rapidinho. Lucas 17. Lucas 17. No versículo, eu até anotei aqui, versículo 28. Diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Lucas 17, no versículo 28. Se demorar, você anota e lê depois. Não fica tarde a reunião. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Esse aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Assim será no dia em que o Filho do Homem se o que, pessoal? Se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens na casa, não desça para o quê? Tirá-los. Ele está dizendo que o Senhor Jesus não tem o coração em absolutamente o quê? Nada. Porque a mulher de Ló, por ter o coração naquela vida que ela levava, você vê, ela estava no meio da imundície, ela estava no meio da sem-vergonhice, ela estava no meio da mentira, no meio da maldade, mas o coração dela
Para ela, aquelas coisas eram naturais. Ela esqueceu o tempo que ela viveu na casa de Abraão, debaixo da presença de Deus. Ela esqueceu. Muitos de nós têm esquecido. Sabe quando é característica que a pessoa começa a esquecer, pessoal? Ela começa a não valorizar mais coisas que antes ela valorizava muito. Ela, na reunião de quarta-feira, ela chegava cedo. Na reunião de domingo, ela chegava cedo. Hoje em dia, ela chega atrasada. Ela se preocupa com a hora de ir embora. Ela não anota a palavra. E quando chega em casa, a preocupação dela é com tudo, menos em refletir no que ela ouviu durante o dia. Isso é característico de quem está vivendo como a mulher de Ló. Vivendo de maneira natural. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo direitinho? Olha, eu estou falando pausadamente para que vocês compreendam aonde o Espírito Santo quer nos mostrar. Vamos prosseguir aqui, para finalizar essa parte. Lembrai-vos da mulher de quem? O Senhor Jesus falando. Quem quiser preservar a sua vida, Perdê-la, e a quem a perder de fato, a salvará. vocês estão entendendo? Agora vamos voltar lá em Gênesis, no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para o quê? Para trás. Sabe por que ela olhou para trás, pessoal? Porque o coração dela estava apegado àquela cidade. Pessoal, você já se perguntou o que tem te feito olhar para trás, pessoal? Você já parou para se perguntar, poxa, o que tem me feito? Olha, a minha saúde tem me feito olhar para trás. Olha, o meu casamento tem me feito olhar para trás. A minha vida financeira tem me feito olhar para trás. A minha vida sentimental tem me feito olhar para trás. A minha família tem me feito olhar para trás. E aí você começa a viver o clima da tua casa. Você começa a sofrer no lugar da tua família. Você começa a sofrer como uma pessoa que no seu trabalho é injusta. Você começa a recolher os frutos da desobediência, como Ló colheu e a mulher de Ló colheu. Pessoal, eu vou te dizer uma coisa. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Porque ela estava mais apegada àquela vida do que Ló. Mas você está pensando que Ló escapou? Ló não escapou não, pessoal. Ló foi morar numa caverna com as duas filhas. Depois você lê, senão a gente vai estender. Eu queria poder ler, mas vai estender muito. Ló foi morar numa caverna com as duas filhas dele. Essas filhas embebedaram Ló. A mais velha se deitou com Ló e gerou os moabitas. Os moabitas sempre foram amigos do povo de Israel, não são? Não. Foram ou não foram? Não. Sempre foram amigos, não foram? Não. Povo aliado, não é? Os moabitas. Pois é, ela gerou Moabe. E dali começou a descendência dos moabitas. A mais nova se deitou com o pai também e gerou Amon, pai dos amonitas. Outro povo também, né? Que era muito aliado. Você viu o que a desobediência faz, pessoal? A pessoa colhe na geração dela e faz as gerações posteriores colher o fruto da desobediência. Pessoal, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para vocês nessa noite. Eu vou recapitular. Na quarta-feira eu falei para vocês assim, olha, eu vou dar para vocês o que Deus tem me dado para que eu e minha esposa suporte todo esse tempo, as lutas, as decepções, as dificuldades, e a gente busque força em Deus para continuar nos mantendo de pé. É obediência, pessoal. É não procurar justificativa nas más atitudes. Pessoal, a pessoa que faz uma má atitude conosco, você não tem que procurar justificativa. Não procura. Eu penso assim, ó, a pessoa foi infeliz no que ela fez. Amém. Ah, obreiro é ruim, dói. Não estou dizendo que não dói. Entristece.
machuca. Eu só não posso trazer isso para o meu quê? A mulher de Ló trouxe, pessoal. A mulher de Ló, ela queria ficar naquela cidade. Quem sabe ela não estava murmurando, poxa, amor, depois de tantos anos, dona de tanta coisa, agora saiu correndo com esses 2 anjos aqui, que eu não sei nem de onde são, não sei nem se são de Deus mesmo. Diz que se eu olhar para trás, para mim não olhar para trás, eu vou olhar. É o que muitos fazem. Ah, o obreiro disse que não é para fazer, eu vou fazer, pô. Se você fizer, lá na frente, você corre o risco de colher o fruto da desobediência. Ah, o pastor falou que é para ir por ali, pô, mas o pastor não sabe da minha vida. Se você fizer, você colhe o risco de lá na frente, ou no presente, de colher o fruto da desobediência. Vocês estão entendendo, pessoal? Você vê, ela imediatamente virou uma estátua de sal. Pessoal, eu estava lendo a respeito do sal. O sal a gente sabe, dá sabor, pereré, coisa e tal, isso tudo que a gente já sabe. Mas imagina uma estátua de sal. Ela se conservaria por muitos anos ali, né, pessoal? Se conservaria muitos anos ali? Não. O tempo foi corroendo aquela estátua, corroendo, dissipando, até sumir completamente. Pessoal, aquela mulher não teve direito nenhum enterro. Ela foi sepultada com um tempo que corroeu ela pelo fruto da desobediência, pelo fruto de, depois de provado que era bom, ela começar a se interessar por as coisas do mundo. E sabe por que muitos não têm força para estar no trabalho? No trabalho que Deus te chamou. Porque você não sabe equilibrar a tua vida. De repente você acha natural esse trabalho que te prende até altas horas, que te faz ir domingo trabalhar, que te faz feriado estar trabalhando. Ó, Breno, então tá bom, para de trabalhar, o senhor me sustenta. Eu não estou dizendo isso, gente. Abre um voto com Deus para você trabalhar de segunda a sexta, um horário decente. Foi como nós falamos em outra reunião. No início do ano você tem fé para ser empresário. A dificuldade vem, você já começa a ter fé para ser sócio. A dificuldade continua, você começa a ter fé para botar um currículo. A dificuldade continua, daqui a pouco vai estar você fazendo diária. Não que seja vergonhoso. Minha esposa sustentou a nossa casa há muito tempo fazendo faxina. Não é vergonha, não tem vergonha de falar isso para você não. É testemunho isso. Minha esposa fazia faxina e eu que não queria nada, ainda ficava dentro de casa. E ela fazia faxina, sustentou a nossa casa. Então não é vergonhoso não. Vergonhoso é você conhecer um Deus desse tamanho e se permitir a tal coisa. E essas tais coisas e tais coisas que fazem você viver uma pessoa espiritual vivendo uma vida natural, que faz você não colocar força na obra do Senhor Jesus. É por isso que você nem já coloca mais a blusa do grupo. É por isso que você já vem para a igreja de qualquer forma. É por isso que você não se preocupa com a maneira que você se apresenta no altar. Tem pessoas aqui, pessoal, olha, diante do Espírito Santo, na hora da busca, eu fico observando vocês buscar. Nem abre a boca para falar com Deus. Quando abre a boca, é aquelas mesmas palavras repetidas, mecânicas. Aquela mesma coisa. E boceja. E olha o relógio. Mal acaba a busca, já vai no banheiro. O pastor fala assim, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Pessoal, só se eu sou cego. Eu já falei, eu não enxergo muito bem não. Eu não escuto muito bem não, mas enxergar eu enxergo um pouquinho. E eu vejo a pessoa que não tem o Espírito Santo ficar lá no banco, estática, perdendo a oportunidade. Foi o que essa mulher aqui fez, foi o que Ló fez. 2 desobedientes. Um que colheu porque olhou para trás, e o outro porque foi para a caverna quando ele era para ter ido para onde? Para o monte. Se escondeu quando era tempo de lutar. Pessoal, é tempo de lutar, gente. É tempo de você viver uma vida de maneira correta. Gente, a gente já está tanto tempo na igreja, para que perder tempo agora? Agora que a vinda do nosso Senhor se aproxima. O que é penoso arrecadar alimento? Se foi para isso que você se prontificou a fazer. Por que é penoso quando se chama para
para poder fazer parte do trabalho, você dá sempre uma desculpa. Eu vou sempre entender a desculpa. Mas você tem que saber se Deus entende essa desculpa. Eu vou entender, pessoal. Eu vou sempre te dizer, não, pô, tá ligado, olha, pega firme, vai na fé. Mas o que Deus tem visto das desculpas que você tem apresentado? Porque eu não tinha carro, eu não vim para a igreja com carro. Eu trabalhava no centro da cidade. Eu vinha no 269. Quem conhece o 269 agora é o que mesmo, hein? Esses 800 aí. Eu vinha no 269, parecia uma lata da sardinha. O meu uniforme, eu ainda ficava assim. Pessoal, a gente não tem equilíbrio é uma praga, né? Eu fazia esses demoniados rotando minha blusa. Porque não dava tempo de ir em casa. Aí eu vinha dentro do... 269 não, pessoal, perdão, o 600. É o 600. Que eu vim aqui para a sede. 269 ainda não estava como obreiro, não. Foi o 600. E chegava na igreja, aquele calor, botava o uniforme. Só de botar o uniforme já ficava preto. Tinha tomado banho. E ia para a rua evangelizar. E voltava e vai e volta e vai e volta. Os sapatos rasgavam. Não tinha dinheiro para comprar sapato com frequência. Tem gente que hoje o sapato está com arranjo. Não estou trabalhando porque tem sapato. Não dá para vir que eu vou trabalhar. Não dá para vir porque eu estou cansado. Pessoal, eu não posso dizer para você se está certo ou se está errado, porque é injustiça minha. Cada um sabe de si. É ou não é verdade? A minha função é te alertar. Alertar como esses anjos foram lá e falaram para eles, dois. Essas cidades vão ser destruídas. Vai embora. Eles ainda ficaram lá, Os anjos, se você ler depois com calma, os anjos tiveram que pegar eles pelas mãos e tirar da cidade para levar para longe, porque eles queriam ficar lá. É igual você quer ficar nesse trabalho, poxa. Você quer ficar, se submetendo a um casamento que é necessário dar um basta, não é se separar, mas é necessário você botar ou o teu marido ou a tua esposa no devido lugar. Ô bonitão, olha só, ô bonitona, tá errado, pô, tá errado isso aí, tu vai dar diabo. Olha o que a falta de Ló ser verdadeiro com a esposa dele, o que gerou? Ele foi ser pai do neto. Como é que pode? Engravidou as 2 filhas. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Olha a gravidade do que é você não ouvir quando Deus falar contigo. E Deus tem falado conosco. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas a pessoa, quando ela vive uma vida de engano, ela acha que está enganando quem? Quem? Quem, pessoal? Os outros. Ela só está enganando quem? É igual como a Bíblia fala o Senhor Jesus fala dos sepulcros caiados. Sepulcro é uma sepultura, né? É um local para colocar o quê? O que se bota dentro de uma sepultura? O morto. Só que o morto ele tinha que ter uma boa o quê? A boa aparência, né? Que estava caiada, é cal, é para pintar. Naquela época não tinha souvenir não, era cal mesmo. Então, naquela época eles pintavam os sepulcros com cal para dar uma boa aparência. O Senhor Jesus fala, pessoal, tem gente que tudo pergunta, então eu vou te falar, é Mateus 23 isso aí. Se você quiser só anotar, você lê depois. Então eu vou encerrar a reunião. É Mateus 23, Mateus 23. Aqui, Mateus 23, 27. Na minha Bíblia está até marcado. Aí diz assim, ai de vós, olha o Senhor Jesus falando. Ai de vós, olha a pessoa que gosta de se enganar. Olha a pessoa que olha no espelho, não vê o semblante de Deus, mas resiste à palavra de Deus. Resiste, ela resiste. Ela sabe que o que ela está fazendo está errado, mas ela resiste. Ela não, é do meu jeito. Não, eu vou continuar assim. Não, Deus é comigo. Tem uns que ainda falam, Deus é comigo. Está amarrado. É triste, pessoal, isso. É muito triste. Porque o final dessas pessoas é o lago de fogo. Não é porque eu estou falando, não, que está na Bíblia. O pastor na quarta-feira aqui leu, Os assassinos, mentirosos, enganadores, maus afeiçoados. Falou uma relação ali, vai tudo para o inferno. Ele não ensinou, pastor, na quarta-feira? Vocês estão entendendo? Aí diz assim o Senhor Jesus, ai de vós,
escriba e fariseu, quer dizer, você que está na igreja, hipócrita, porque sois semelhante aos sepulcros, o quê? Que por fora se mostra o quê? Olha aí. Tu pergunta para a pessoa, e aí, falando, tá bem? Tô na fé. E em casa, tá tudo bem. Tá precisando de alguma coisa? Não preciso de nada. Pelo contrário, se estiver precisando de alguma coisa, fala comigo que eu resolvo. Por fora se mostra o quê? Aí diz assim, mas interiormente estão cheios de quê? De ossos. Ossos de quê? De mortos. E de toda o quê? Imundícia. Eu estava falando com a minha esposa, nega. Falei com a minha esposa esse dia, nega, agora quando passa uma mulher, eu já sou muito vigilante em relação a isso. Mas ainda que ela passe e eu olhe, que isso, a pessoa olha para a mulher, eu falei, pessoal, eu tenho olho para quê? Você acha que eu não... A menina está vindo, por exemplo, eu estou lá levantando peso. A menina está aqui. É claro que eu vou olhar. Aí depois eu vou fazer o quê? Agora se eu ficar, tá ligado? E 1, e 2, e 3. Aí, pô, eu tô perturbado, né? Mas eu enxergo. Infelizmente a minha vista não é igual aquele negócio da censura da televisão. Primeiro eu vejo, aí para depois eu desviar. Mas eu falei com a minha esposa que agora a primeira palavra que vem é aquela que o pastor deu, que os olhos, como é que é? Como é que eu te falei, nega? Os olhos cheios de adultério. Olha, agora até dirigindo eu já estou... Só falta subir a calçada. Diante de Deus, pessoal, porque eu pedi isso a Deus. Lamenta, os olhos cheios de adultério, né? Ó, os olhos cheios de adultério. O pastor pregou aqui, porque tem homem que os olhos dele é cheio de adultério. Ele olha para a pessoa, vê a pessoa nua. Que é isso, eu estou mentindo? Aqui na igreja tem um montão. As obreiras passam, só falta falar fio-fio. Aí já tem umas que colaboram, aí já era. E não é só homem, não. Tem mulher que só o divino. E tem, rapaz, os homens da igreja são bonitos pra caramba. Já não tem muita, são igual Jesus, sem aparência e sem formosura. Mas nem esses elas escapam. Nem... Caraca, isso é terrível. Não, eu tô sendo sincero, pessoal. Infelizmente os homens convertidos, eles não são fodão não, pessoal. É tudo sem aparência, sem formosura. Errar, escapa uns aí. E os que escapam já tá tudo casado, já era, chegaram atrasados. Senhor? Mas é os olhos cheios de adultério. Aí a pessoa tá... E ó, tem homem casado que faz isso. E às vezes está na intimidade com a esposa, lembrando da obreira aqui, lembrando da membra. Às vezes tem mulher na igreja, vendo televisão, e na intimidade com o esposo, lembrando do fotão lá da novela. Ah, se meu marido fosse assim, bonitão. Ainda chama o marido de bonitão pensando no outro. Pessoal, está perdido. Está perdido. Está perdido. Amargamente perdido. Sepulcro caiado. Olha, gente. Hã? E fala em língua e tudo. E se tu perguntar, e aí, tá? Tô bem. Pessoal, eu vou finalizar essa palavra pedindo uma coisa para vocês. Faz uma reflexão. Estou falando há 39 minutos. O Espírito Santo está trazendo uma palavra. Essa palavra tem me sustentado. Obediência. E não olhar para trás. Eu não posso olhar para trás, pessoal. Não tem como eu olhar para trás. É injustiça com o meu Senhor. E da onde Ele me resgatou. As benesses que Ele tem me feito. Ainda que eu venha sofrer muitas e muitas coisas. Como eu vou olhar para trás, pessoal? Por exemplo, minha esposa lutou por mim tantos anos, pessoal. Como eu vou olhar para trás no meu casamento, pessoal? Como eu vou olhar para trás no meu casamento? Eu vou ter que brigar por ele até o final, pessoal. Até o final. Não há outra alternativa. Quando você não tem outra alternativa, você luta. O problema é que a mulher de Ló achou que tinha que dar um jeitinho. Eu vou dar só uma olhadinha. Já era. Virou estátua de sal. Será que você já não está assim na tua fé, pessoal? Será que você já não se transformou numa estátua de sal?
e o tempo está te corroendo, está te desfazendo. Seja sincero, pessoal. Ah, obreiro, caramba, acho que eu estou uma estátua de sal. Pessoal, para a mulher de Ló não teve jeito. Porque quando o anjo apareceu para ela, ela não deu valor. Ela não valorizou a palavra do anjo. Mas se você valorizar, ainda há tempo. Ainda há tempo. Não é para você ficar enfiado na igreja não, porque frequência na igreja não adianta. O diabo vem todo dia na igreja e não deixa de ser demônio. Todo dia o demônio está aí, assiste uma reunião que nós. Mas ele não deixa de ser demônio. Mas é o equilíbrio. Tem uma reunião, eu vou lá, olha, eu vou esquecer da hora. Eu vou abrir mão. Eu também deixo de trabalhar, pessoal. Você está pensando que para eu preparar a reunião, eu levo 5 minutos? Essa reunião com vocês eu estou preparando desde domingo. Minha esposa está aí a testemunha. Eu deixo de atender cliente, eu deixo de fazer algumas coisas para estar lá meditando, separando um horário para fazer a reunião com vocês. O evento de domingo a gente separa um tempo. Pessoal, eu não vou olhar para trás. Eu não posso olhar para trás, gente. E se você já tem olhado para trás, entendeu, dona Olivina? E você tem e você reconhece, obreiro, caramba, eu tenho deixado a desejar. Pessoal, é a oportunidade que você tem de dar um basta nisso tudo. Você não vai começar com muitos afazeres, não. Devagarzinho. Assiste a reunião de quinta. Assiste a reunião de domingo. Quando eu digo essas são do grupo, são 2 no mês. Tem o trabalho no domingo, se esforça para estar lá. Ah, não deu para estar. Ah, o diabo vai falar para você, tá vendo? Não deu para ir nesse. Se esforça para ir no outro. Mas não fique, pelo menos durante o mês, sem participar de pelo menos 3 atividades. São 7 atividades no mês. Pelo menos a metade disso, participa, gente. Vai te fazer bem. Daqui a pouco, quando você menos perceber, você está numa liderança do grupo. Daqui a pouco você está sendo mais utilizada por Deus. Daqui a pouco o teu trabalho, que era domingo, que era feriado, você consegue uma promoção. Porque dentro de você está o desejo de servir. Daqui a pouco a reunião que era penosa, ela passa a ser interessante. Você quer gravar, você quer anotar, você quer ficar ouvindo. Minha esposa fala, caramba, nego, você como é que consegue ouvir a mesma reunião? Pessoal, às vezes eu escuto a mesma reunião o dia todo. A mesma reunião. Ela está ali, ó. A mesma reunião, filho. Puxa. Porque eu não posso olhar para onde? Se você não quer olhar para trás, pessoal, nós vamos ali na cruz e vamos fazer a oração para nós irmos embora. Eu peço que você guarde essa reunião. Eu peço que você associe essa reunião com a de quarta-feira que nós ouvimos. E lembre de uma coisa. Essa estátua de sal, pessoal, para aquela mulher, representou a desobediência, representou a dúvida, representou a falta de comunhão com Deus. Se você tem praticado isso, se você reconhece que você tem estado dessa forma, não é momento de olhar para trás. Ah, mas eu queria que fosse... Não. A mulher de Ló queria também. Virou sal. Ló também queria ir para Campina. Engravidou as 2 filhas. Morreu. Passou a ser motivo de vergonha. Gerou os 2 principais inimigos do povo de Israel. Aqui. Os principais inimigos do primo, do sobrinho dele, no caso, né? Sobrinho dele, como se fosse, porque Isaac é como se fosse filho de Abraão. Eles eram primo, né? Eles eram primo? É primo. Mas é como se fossem irmãos, vamos botar assim, porque foi criado por Abraão. Os filhos de Ló foram os principais perseguidores de Isaac. Olha só, a tragédia da desobediência. Aí de repente agora você está entendendo por que tem coisas que não funcionam. Amém, pessoal? Amém. Então você que diz assim, poxa, obreiro, olha, eu quero fazer uma reflexão legal na minha vida, eu quero me submeter. Pessoal, eu não gosto de mandar em nada não, gente. Eu tenho reunião com eles sabem. Eu divido tudo, que é para que todos tenham oportunidade de falar. Só que tem coisas que eu estou debaixo de uma autoridade. Eu levo a ideia
E o pastor fala sim ou não. Quando ele fala sim, agrada. Quando ele diz não, é não. E pronto, e acabou, pessoal. É simples obedecer. Obedecer é só você tirar o talvez e o será. E fica só com sim. É simples. Fica com sim. É para lá. Amém. É para cá. Amém. Mas, poxa, não podia ser. O problema da mulher de Ló que ela achou que podia. Será que não dá para separar só a minha casinha aqui, meus boizinhos, né? E agora, será que vai queimar minha casa? Olha o que o Senhor Jesus falou, não desce. Quando chegar o dia, quem voltar para buscar os pertences na sua casa vai ficar. O Senhor Jesus falou. E se você continuar vivendo dessa forma, você vai ficar para trás. Vai chegar uma hora que nem mais força para chegar nessa reunião você vai ter. Daqui a pouco você já vai achar pesado tudo que nós falamos, o que o pastor prega. Daqui a pouco você já vai começar a questionar se é bom estar com Jesus. E sem você perceber, essa estátua de sal, ela se desfez e acabou tua comunhão.